E o editor de internacional da CNN Brasil, Marcelo Favalli, entrevistou Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. Laffer falou sobre os bastidores do dia do atentado aqui no Brasil, quando ele era chanceler no Itamaraty. Vamos acompanhar. A gente continua a nossa cobertura especial agora com o olhar de um personagem que também teve um papel bastante ativo no dia 11 de setembro de 2001, mas não dentro dos Estados Unidos, mas fora, aqui no Brasil. A gente conversa agora com Celso Laffer, que foi chanceler do Brasil em 2 oportunidades. Mas é claro que aqui na nossa conversa o papo vai girar em torno da posição que ele tinha no dia 11 de setembro de 2001, quando ele era ministro das Relações Exteriores do Brasil, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Diplomata Celso Laffer, eu vou chamá-lo aqui de ministro, respeitando o maior cargo que o senhor teve aí na carreira. Eu queria saber, então, de um relato pessoal, o que foi para o senhor aquele dia? No momento do primeiro impacto, quando se então tem a notícia que se tratava de um enorme ataque terrorista, como é que o senhor ficou sabendo da informação, da notícia, e qual foi a sua primeira reação, então, como chefe da chancelaria brasileira? Bom, no dia, eu estava em São Paulo, eu estava na Federação das Indústrias participando de um grande debate sobre as negociações da diplomacia econômica brasileira. E depois de ter feito a minha exposição, eu fui dar uma entrevista coletiva de imprensa. E, naturalmente, nessa entrevista, eu comecei a expor quais eram as posições brasileiras, os desafios e assim sucessivamente. E eu estava no meio desta minha entrevista quando o Fernando Melo Barreto, meu colaborador e integrante do meu gabinete, puxou a aba do meu paletó. E eu olhei para ele: Fernando, por que você está puxando a aba do meu paletó? Ele diz: olha, para já esta entrevista, porque está acontecendo algo completamente inesperado. Daqui um pouco alguém vai te perguntar sobre o que está acontecendo e antes de você responder e antes de ser surpreendido sem saber nada, é melhor você tomar conhecimento da situação. Então, naturalmente, suspendi a entrevista e fui para uma sala lá ao lado e, naturalmente, abrimos a televisão e aí nós confrontamos com a cena que todo mundo viu e está sendo revista dos aviões entrando pelas Torres Gêmeas. Não, eu cheguei a ver, então, o segundo avião e aquela situação absolutamente inédita que a televisão, então, revelava. Então, eu dei uma entrevista para os jornalistas, onde eu disse basicamente o seguinte: olha, enfim, primeiro lembrei aí uma frase de Proudhon dizendo que a fecundidade do inesperado surpreende a prudência do melhor estadista, não? Que era uma frase que a Hannah Arendt gostava de citar e que, evidentemente, eu estava, como todo mundo, surpreso diante desse inesperado. A seguir, eu observei que uma das características da violência, também citando a Hannah Arendt, para isso que essas referências ajudam, olha, a violência não cria poder, ela destrói poder. E, evidentemente, esse ataque terrorista é um ataque voltado para destruir o poder dos Estados Unidos. Primeiro, em relação a Nova York, depois em relação ao Pentágono e depois a tentativa que não se materializou, como se verificou mais adiante, do avião que se dirigia à Casa Branca. E que, portanto, nós estávamos diante daquilo que me parecia uma mudança do eixo diplomático da ordem mundial. E a nossa primeira posição foi, desde o primeiro momento, um ato de solidariedade em relação aos Estados Unidos e de inconformidade com o atentado terrorista. Ministro Laffer, agora eu queria falar com menos a pessoa física, menos a pessoa jurídica e mais a pessoa física, para que o senhor remontasse aí na memória aquele dia. Qual era o maior temor do senhor? Talvez pegar o telefone, falar com o consulado brasileiro em Nova York, com a embaixada brasileira na capital americana, Washington, saber que havia algum diplomata ferido, buscar por brasileiros que provavelmente estariam na lista de mortos. O senhor, como pessoa, o que o senhor sentiu naquele momento? Qual foi o temor, se eu puder fazer essa pergunta?
Bom, naturalmente, claro que eu tive uma preocupação imediata com os brasileiros nos Estados Unidos, sujeito, evidentemente, àquilo que era difícil para quem estava no Brasil avaliar o tamanho do perigo e do estrago, não? E, naturalmente, também procurar um contato com a nossa embaixada em Washington para obter a melhor informação possível sobre o que estava acontecendo e que iniciativas o governo americano estava pretendendo tomar, não? O que me pareceu importante, aí juntando a pessoa física com a pessoa jurídica, era de que tinha claramente se configurado uma mudança do eixo da ordem mundial e que os temas econômicos, que eram os que me preocupavam como ministro, e que eram temas que o presidente Fernando Henrique também desejava que eu avançasse, iam ter que enfrentar agora a emergência da agenda de segurança. Também tinha como preocupação uma das pautas que me preocupavam sempre, que era a pauta dos direitos humanos e que, evidentemente, uma das características de uma ação terrorista é a de propiciar o sofrimento de pessoas que padecem um sofrimento de uma pena sem culpa. Ministro Laffer, para a gente encerrar a nossa conversa, também aí queria saber uma conversa de bastidor que supostamente deve ter havido entre o senhor, entre o presidente Fernando Henrique Cardoso, a cúpula do governo, o núcleo duro do então presidente. O seguinte, eu presumo que os senhores devem ter imaginado que haveria uma resposta à altura do poderio militar americano. Houve ali uma conversa em que o senhor talvez tenha coçado o cavanhaque e tenha consultado o então presidente FHC dizendo, olha, vamos apoiar essa provável retaliação militar dos americanos, vamos ficar aqui num campo mais neutro. Como apoiar ou não uma eventual retaliação militar dos americanos que, presumo, os senhores imaginavam que haveria acontecer? Tomamos a decisão de convocar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, que era um acordo, dos anos 40, antes concebido no âmbito da Guerra Fria, mas que me pareceu apropriado. Os americanos reagiram a essa situação, como você sabe, pela ideia da guerra ao terror, não? No plano interno, pelo Patriot Act, que, circunscrevia os direitos no âmbito interno dos Estados Unidos e que depois levaria à intervenção no Iraque. Enfim, se você quer um comentário de bastidor, já que é isso que parece que também instiga o seu apetite, na minha última conversa com a Condoleezza Rice, eu disse, olha, ponderem bem, porque o uso da força aqui pode ter efeito desestabilizador. Eu fiz uma reflexão nesta linha, não? E aí, depois de terminar a minha conversa com ela, era uma pessoa muito qualificada, muito inteligente, eu tinha boa conversa com ela e ela também foi sempre uma pessoa muito atenta aos interesses brasileiros. Aí eu disse para ela, olha, se vocês forem fazer alguma coisa, façam depois do final do ano, a partir de janeiro. Aí ela perguntou, por que você está fazendo essa ponderação? Porque eu não estarei mais no Itamaraty, será um novo governo e eu não vou ter que enfrentar esse problema, que será um problema sério e que terá consequências maiores. Ministro Celso Laffer, agradeço muitíssimo não só as histórias de bastidor, mas aqui o senhor compartilhar o seu conhecimento conosco, com quem acompanha a CNN Brasil, principalmente no dia de hoje, nessa cobertura especial. E espero que a nossa próxima conversa seja mais para temas de paz do que relembrarmos marcos históricos por causa da violência. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora você continua acompanhando a nossa programação especial destes 20 anos depois do 11 de setembro de 2001.